Fala pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares funcionais do estudo. Quais são os 4 passos que você deve cumprir em toda a sessão de estudo para que você consiga extrair o máximo potencial dela. Como usar esses 4 passos para aprender basicamente qualquer assunto, mesmo que você não tenha conhecimento algum desse tópico, ou até mesmo você já tem esse conhecimento, mas não sabe de fato como e para onde prosseguir. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal e deixa um gostei para ajudar no algoritmo. Vamos nessa. Então, quais são esses 4 passos que você deve cumprir em toda a sessão de estudo para que você extraia o máximo aprendizado desses estudos? Bom, são 4 e eles funcionam em ciclos, ok? Então, são ciclos de estudo. Não é esses ciclos de estudo aí que vocês estão acostumados a ver no YouTube, em que o cara coloca a matéria X para depois ir para a matéria Y, para depois fazer a matéria Z, etc. Não. Estou falando de uma coisa completamente distinta aqui. Eu estou falando no ciclo do próprio aprendizado que deve ser feito durante o estudo, ok? Então, basicamente, toda vez que você tiver que estudar alguma coisa, você vai ter que realizar 4 passos, 4 pilares funcionais. Bom, o primeiro passo é você identificar, é o pilar identificar o que precisa ser aprendido e o que você já sabe mais ou menos ali qual é o seu nível de conhecimento nessa matéria. Bom, e como é que você pode fazer isso? Múltiplas formas. Você pode fazer uma questão, você pode fazer ali um simulado para saber exatamente como que esse assunto cai na prova, você pode pesquisar no YouTube o que precisa ser aprendido, você pode fazer uma sobreleitura sintópica de algum assunto, ou seja, você ler algo por cima em múltiplas fontes para você já ir entendendo mais ou menos o que lhe será cobrado. Enfim, existe uma multiplicidade de formas de se executar esse pilar aqui. Mas o produto dele é saber o que precisa ser estudado, certo? O que você precisa saber ali daquele estudo. Então, esse é o primeiro passo para você aprender qualquer coisa, é você identificar o que precisa ser aprendido, até meio óbvio. O segundo passo, o segundo pilar funcional, é o pilar, deixa eu fazer aqui bonitinho, é o pilar do conhecimento, é você conhecer a arquitetura geral desse assunto. Ou seja, como que esse assunto se dispõe na realidade, em que livros você vai passar a estudar esse assunto, com que professores, com que materiais, você conhecer mais ou menos como que esse conhecimento se dispõe, a sua finitude, onde começa, onde termina, quais provavelmente serão as suas dificuldades, etc, etc. Você conhecendo essa arquitetura geral, você vai ter um big picture, ou seja, uma visão geral desse assunto e vai estar mais capacitado a fazer as conexões entre os detalhes que são mais profundos, né, os conceitos mais profundos e a visão geral. E assim você vai ter ao mesmo tempo uma capacidade de resolver problemas específicos, mas também de fazer conexões desse assunto com assuntos de outras áreas, uma vez que você tem essa big picture, essa visão geral, essa arquitetura geral bem formada do assunto, certo? Então, o segundo pilar é esse. No sistema de estudo de mestre, eu recomendo aos meus alunos que, ao chegarem aqui, antes de prosseguirem para o próximo pilar, eles estabeleçam 3 checkpoints antes de conseguirem prosseguir. Bom, o checkpoint número 1 é o priming desse conteúdo, que é justamente esse esqueleto geral da matéria, esse big picture. Primers são memórias iniciadoras de outra memória. Por exemplo, se eu te perguntar assim, depois de que letra no alfabeto, sequencialmente falando, fica o L? Qual é o primer que você provavelmente deve pensar? Você pensa assim, KLMN. Não é esse? Você não pensa assim? Se eu te perguntar depois de que letra fica o I, você... Por exemplo, o meu primer eu não tenho, eu teria que pensar de novo. O meu primer seria todo o alfabeto do início ao fim. Tá, o I tá onde? H e G. Pronto, achei o primer. Então tá depois do H. A gente tem várias memórias desse tipo, memórias que servem para ativar outras memórias. E o primer é justamente isso, pode ser traduzido como pré-ativação da memória. É você entender basicamente como que você vai achar essa memória no teu cérebro, o que você vai pensar para chegar nela. Então é meio que essa arquitetura geral do assunto. Bom, então esse é o primeiro objetivo, depois do segundo pilar, o objetivo que você deve ter cumprido, esse checkpoint. O segundo checkpoint
são os objetivos de aprendizado bem definidos. Ou seja, o que eu vou aprender, o que eu tenho que cumprir. Bom, eu tenho que entender como é que o comprimento de um fio, a seção transversal dele e a resistividade se relacionam e compõem a resistência elétrica desse fio, de acordo com a segunda lei de Ohm. Eu devo compreender como que a lei de Joule influencia a energia interna de um gás. Eu posso associar isso também com a equação universal dos gases ideais para conseguir resolver questões de tal forma. Quanto mais específico forem os seus objetivos de aprendizado, mais benefício você irá tirar deles. Quanto mais específico você for, melhor nesse sentido aqui. Bom, e o terceiro e último checkpoint que você deve ter cumprido antes de prosseguir depois do segundo pilar na verdade, o conjunto, a delimitação, aliás, eu falo assim, a delimitação do conjunto de informações. Ou seja, eu já sei, eu já tenho mais ou menos uma memória pré-definida de como pensar esse assunto, eu já defini quais os objetivos de aprendizado, ou seja, o que eu vou aprender durante a sessão de estudo, e agora eu estou delimitando exatamente onde eu vou aprender, que aulas eu vou assistir, que vídeos do YouTube eu vou ver, que capítulos do livro eu vou ler, que parágrafos desse capítulo eu vou ler. Quando você faz isso, você ignora um monte de baboseira e se torna capaz de executar isso assim de modo assertivo. Você consegue aprender de modo muito assertivo e não ficar dependendo de boa vontade de professor ou da boa disposição informacional dos livros. Você consegue tomar controle das rédeas do seu estudo, se tornar um verdadeiro autodidata. E quando você faz isso, deixa eu apagar aqui, quando você cumpre esses 3 checkpoints, que são Prime, objetivo de aprendizado, e delimitação do conjunto de informações, você está pronto para ir para o próximo passo funcional ou pilar funcional do sistema de estudos, certo? Do aprendizado. E agora a gente está, de fato, no terceiro pilar, que é o pilar onde deve ocorrer o bulk da codificação das informações, ou seja, a grande parte do aprendizado. Depois que você já chegou ali no segundo pilar, você já terminou ele, você já estabeleceu os 3 checkpoints, agora sim você vai estudar de fato, né? E aí, o que entra aqui? Bom, aqui não tem como eu explicar para vocês, mas a gente tem nessa parte do estudo da aplicação de uma das técnicas mais poderosas, eu digo assim, a técnica suprema de estudo, que são os MAC, Mapa de Entroncamento Cognitivo. O entroncamento cognitivo sendo a arte de sintetizar e construir arquiteturas de aprendizado com base no processamento de informações. Ou seja, você vai mapas de entroncamento mental, são mapas mentais. Você vai mapear reflexos da sua mente enquanto você lê, enquanto você assiste a videoaula, enquanto você resolve uma questão. Você vai mapeando. Aqui não tem como explicar, né, de fato, exatamente como você deve fazer isso, mas vai mapeando os processos mentais que estão ocorrendo. E você vai mapeando esses processos, sobretudo de acordo com as 4 camadas do estudo. Bom, deixa eu dar uma breve explicação para vocês sobre camadas do estudo. Tá? Então, você vai fazendo aqui os mapas de entroncamento cognitivo. Enquanto você aprende, né, você vai fazendo os mapas de entroncamento cognitivo, sobretudo os mapas de processamento e codificação, segundo as 4 camadas do estudo. Isso é, bom, primeiro, enquanto você estiver aprendendo, você vai buscar entender a lógica geral desse conteúdo. Tá, então do que eu estou falando aqui? A lógica geral é o seguinte: quais são a substância do que eu estou estudando? Do que de fato eu estou falando? O que é isso? É uma coisa que leva a outra e se conecta com a outra, que se conecta com a outra. Digamos, em eletrodinâmica, eu já estou falando de um material no qual estará passando uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela vai ter alguns efeitos. Pronto, essa é a lógica geral. Ok, eu preciso calcular alguns valores de acordo com isso. Depois da lógica geral, eu vou para a segunda camada, que são as conceituações da lógica geral. Agora eu vou dar corpo para a minha lógica geral. Então não vou estar mais tão abstrato. Aqui eu já começo a me diferenciar de um leigo qualquer. Agora, por exemplo, continuando a eletrodinâmica, ok, então eu tenho a resistência do material, que é a quantificação de quanto que esse material resiste ou dificulta a passagem dessa corrente elétrica. E aí eu sei que quanto maior
essa resistência, maior a dificuldade da corrente elétrica passar e, portanto, eu vou ter alguns efeitos e vou precisar de uma maior tensão elétrica ou DDP para executar essa passagem, para forçar essa passagem. E eu vou criando essa conceituação em cima da lógica geral. Ok? Depois dessa conceituação, você vai começar a adicionar, agora sim você vai olhar para os detalhes importantes. Então, ok, o que seriam detalhes importantes aqui em eletrodinâmica? A primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm diz? Que a DDP, a diferença de potencial, a tensão elétrica, quando relacionado nessa eletrodinâmica, nesse circuito, quando estamos analisando circuitos elétricos, a DDP é igual ao tamanho dessa resistência, dada em ohms, multiplicado pela quantidade de corrente que passa nesse circuito, ou seja, U igual a R vezes I. Esses são detalhes importantes. Ou então que a segunda lei de Ohm enumera alguma coisa lá, não sei o quê, enfim. E por fim, depois que você já aprendeu os detalhes importantes dessa matéria, você vai aprender agora os detalhes arbitrários, se quiser, né? Essa é a quarta camada. Os detalhes arbitrários raramente são cobrados em prova e dão muito mais trabalho para serem aprendidos. Logo, não faz sentido que você os aprenda de cara. Pessoal, eu amaria que passar horas falando sobre isso aqui, explicando melhor sobre os mapas de processamento e codificação, os mapas de entrogamento cognitivo, falando sobre a leitura de mesh, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o vídeo ia ter 3, 4 horas, ninguém ia assistir, eu estaria perdendo meu tempo e o tempo de vocês, porque vocês certamente não aprenderiam aqui, porque esta não é uma plataforma ideal para tal feito. Portanto, caso você queira de fato aprender, eu recomendo que você entre no protocolo de estudo de mestre enquanto ainda está acessível, porque em breve o preço irá subir e irá subir substancialmente. Desse modo, eu recomendo de fato que vocês entrem quanto logo, beleza? Lá vocês vão aprender a aprender de verdade. Bom, e uma vez que você tenha criado essas arquiteturas do aprendizado, porque aqui no Pilar 3 está aprendendo, e desse modo você estará criando arquiteturas de aprendizado, arquiteturas minêmicas, arquiteturas de memória. O último pilar a ser cumprido depois desse é o pilar da priorização e retenção, PR. Vou botar só P, né, para ficar uniforme, para não ficar destoante em relação aos outros. Nesse pilar aqui da priorização e retenção, você vai refinar o que foi, refinar as arquiteturas de aprendizado do Pilar 3. Então aqui você aprende. E quando você aprende um conteúdo pela primeira vez, você percebe que existe uma certa confusão, existe uma certa falta de hierarquia, de um fluxo lógico naquelas arquiteturas que você criou, naquele aprendizado que você criou. Tanto é que quando você pensa nisso, você ainda fica meio confuso. Onde é que tal coisa se encaixa? Onde é que tal coisa se encaixa? É óbvio que quanto melhor você for em aprender, menor vão ser essa confusão da primeira vista. Entretanto, a normalidade é que, de fato, você cria arquiteturas complexas, arquiteturas confusas nessa primeira abordagem. E aí você vem com esse quarto pilar, para você polir essas arquiteturas que foram criadas, para você dar um sentido lógico bem maior, um fluxo hierárquico, onde cada informação se conecta com a outra. E quanto mais sintético for, essas arquiteturas que foram polidas, mais fácil vai ser de você lembrar delas. Então, nesse quarto pilar, quem é que brilha aqui nesse quarto pilar? Os mapas de priorização e retenção, que são o polimento dos mapas de processamento e codificação. Então, lá no Pilar 3, você vai fazer vários mapas para processar as informações, estabelecer aqui como é que as coisas funcionam, conectar as coisas. Tipo assim, vou dar um exemplo aqui. Eu vou apagar isso aqui, talvez depois eu volte e faça de novo. Bom, lá em eletrodinâmica, vou fazer aqui rapidão para vocês verem. Então, em eletrodinâmica, você tem, né, eletrodinâmica é uma matéria que estuda a eletricidade. A eletricidade é um fenômeno de não sei o que, que lá da movimentação e energia potencial dos elétrons. E aí, nessa matéria, a gente estuda, por exemplo, a primeira lei de Ohm, que relaciona a resistência R do material com a DDP, né, do material, com a DDP ou U que está sendo aplicado nesse material
e a corrente I que passa sobre ele, sendo que a corrente I é dada em amperes, a DDP é dada em volts, volts são joules por coulomb, essa resistência R é dada numa unidade que eu não lembro, mas eu posso derivar aqui, enfim, aí você tem a segunda lei de Ohm, mas você tem que isso aqui, aí você vem aqui que existem basicamente dois tipos de associações, né? Então você vem associações e vai criando essas arquiteturas, esses mapas mentais. Não precisam ficar bonitos, porque depois que você criou esse mapa mental, você vai apagar ele ou no máximo vai utilizar ele para dar uma polida, para você refazer um outro, deixando as coisas ainda mais claras. É como se fosse uma forma muito mais avançada da técnica Feynman, técnica de autoexplicação. Só que aqui você está dando corpo, você está dando materialidade para essa autoexplicação, uma vez que você pode observar cada fluxo lógico que você está pensando, diferentemente da técnica Feynman, em que as palavras vão ao vento uma vez faladas. Desse modo, eu recomendo fortemente que vocês pratiquem mais os mapas mentais. Então, em suma, os 4 pilares de todo estudo, são o ICAP, né? Eu gosto de chamar assim, ICAP, ICAP, que são identificar o que precisa ser aprendido, identificar, conhecer essa arquitetura geral, como conhecimento se dispõe, onde é que ele está, e chegar lá nos 3 checkpoints, que são, como você bem lembra, o priming, depois os objetivos de aprendizado bem definidos e o conjunto de informações. Uma vez que você tenha feito isso, você vai agora para o terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado. E aqui você vai mapear o processamento das informações, o que está ocorrendo na sua mente enquanto você pensa naquele assunto, enquanto você está aprendendo, que arquiteturas estão sendo criadas, que conhecimento está sendo aprendido. E por fim, você pode, essas arquiteturas foram criadas no 4º pilar, que é o pilar da priorização e retenção. Aqui você vai priorizar o que é importante e criar as arquiteturas que vão servir de chave para que você lembre de todo o resto. Ok? Maravilha, perfeito. Dessa forma você estará equipado para aprender qualquer coisa. E se você quiser aprender isso daqui em mais detalhes e performar ainda melhor em teus estudos e conquistar sua aprovação, quanto antes eu te convido a conhecer o Protocolo de Estudo de Mestre. O link da página oficial está aí na descrição. E também não deixe de se inscrever no meu canal e na minha newsletter, Cartas do Mestre, que é um conteúdo gratuito que eu trago de qualidade perto do PM, de graça para vocês, ali pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Cartas em que eu escrevo exatamente minha mentalidade, os processos que eu uso para estudar e aprender mais, beleza? Também me siga no Instagram, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!